Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer da sua companhia nessas tardes aqui do Você Precisa Saber. Hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor, os direitos que você tem na hora da sua compra. E o nosso convidado na tarde de hoje é o Dr. Aderbal Lacerda, o Dr. Tico Lacerda. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jaime, e boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem nesse momento. Doutor Tico, o que basicamente o consumidor deve saber a respeito dos seus direitos? Bom, eu acho importante primeiro o consumidor saber que, e ele sabe, né, que existe um Código de Defesa do Consumidor que o protege completamente. Ele é tratado, né, um dos princípios do Código, o consumidor é tratado como a parte fraca na relação do consumo, a parte vulnerável no mercado de consumo. Então aqui dentro, os vários direitos que ele tem, desde o início, antes da compra, na oferta, no momento da compra, o direito de ser informado, a transparência, o prestador de serviço é obrigado a agir de boa fé, o consumidor também, né? Mas principalmente o prestador de serviço, as lojas, com boa fé, transparência, ninguém pode ser enganado, entende? O consumidor tem direito a ter cópia de um contrato. Muitas coisas não são cumpridas no dia a dia, né? E nem sempre esse consumidor usa do seu direito, doutor. Bom, eu entendo que o consumidor cada vez mais, né, está se instruindo, ele está praticando, exercendo a sua cidadania. Programas como esse de vocês são importantes. Eu vejo com otimismo, assim, que eu acho que o consumidor, ele está começando, ou já começou, são várias associações, acho que a gente vê, de defesa do consumidor, né? Ele está lutando por seus direitos. Quais os cuidados que o consumidor tem que ter agora, final de ano, vai às compras, e qual o cuidado que ele deve ter? Eu acho primeiro o consumidor, que é natural para todos nós, ele deve não se deixar contagiar assim, por esse clima que todos nós acabamos nos contagiando de Natal, né? De consumismo. Eu acho que ele não pode dar o passo maior que a perna, né? Eu acho que o mês de dezembro acaba, depois o ano começa tudo igual novamente. Ele tem que cuidar com o 13º, porque agora tem assim uma propaganda massiva, né? Porque foi injetado muito dinheiro no mercado com o quê? Com o 13º. Então tem que ter um consumo consciente, tentar se controlar, olhar bem o que ele está se comprometendo, os juros que estão embutidos ali naquelas parcelas, se ele vai ter condições de posteriormente saldar o que ele está assinando. O consumidor vai às compras, vai comprar em 12 prestações, 24, 36 vezes, ele tem que ter o cuidado com esse juro abusivo que o senhor falou. Sim, quanto mais longo um contrato, né, mais juros ele vai pagar. Isso é muito nocivo, acho, para a sociedade assim, brasileira, né? Que a classe média, até baixa, que é a que precisa pagar um contrato longo, é a que paga mais. Estou conversando aqui com o doutor Aderbal Lacerda, o doutor Tico, que é advogado, que está nos trazendo essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. No próximo bloco nós vamos falar sobre leasing, sobre compra de carro. Nós já voltamos com mais informações para você. O pulsar do meu coração diz que estou pronto pra te amar. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá a honra da sua companhia nessas tardes de variedades aqui pela Record News. Hoje estamos falando sobre o direito do consumidor com o doutor Aderbal Lacerda, que é advogado, o doutor Tico Lacerda. Doutor, vamos falar do leasing. As pessoas que compram seu automóvel através do leasing, que chega lá adiante e não tem como mais pagar essa prestação, o que a pessoa deve fazer? Bom, o leasing é um tipo de contrato, ele veio dos Estados Unidos, os brasileiros importaram esse contrato para cá, só que fizeram totalmente desvirtuar o leasing aqui. O leasing aqui
que é o arrendamento mercantil, que no Brasil é usado como compra e venda, e o que já seria ilegal, né? Então, nesse caso que tu citasse, o que seria o lease, né? O lease seria um aluguel. Assim. O banco, o financiador lá, o arrendante, ele compraria um carro e te alugaria o carro por 12 meses, 24, 48, 60 meses. E ao final do lease, tu terias a opção de comprar o carro, pagando o tal do VRG, que é o valor residual garantido. Só que eles já iniciam te cobrando antecipadamente esse VRG. Então a pessoa que hoje já iniciou um contrato e está em dificuldades, ele tem o direito, hoje está ganhando ações judiciais, de notificar a financiadora dela, né, a arrendante, dizendo que quer devolver o automóvel, só que ela quer a parte desse VRG totalmente devolvida, corrigida, com correção monetária. Isso é um direito, está ganhando ações judiciais, inclusive já em Brasília, que é a última instância, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, já está dando ganho de causa. Que todo mundo que tem um leasing, que está em dificuldade, pode devolver o automóvel, né, e pedir o VRG, que é mais ou menos a metade do que ele pagou até hoje. E entregar o carro, zera a dívida? No caso do leasing, como eu acabei de falar, além de zerar, né, ele tem direito a receber de volta. Agora existem outros tipos de financiamentos de carro, que eu vou chamar de comum, vamos dizer, garantido por alienação fiduciária, outros financiamentos, que daí que ele pode devolver o carro e recuperar uma parte do que pagou. Vai ser proporcional a quanto ele já pagou. Até um cálculo existe assim na justiça, mais ou menos assim, se o consumidor pagou 10% do contrato, ele perde 90%. Se ele pagou 20%, perde 80%, e assim por diante. 30%, perde 70%. Agora eu acho que o importante é o consumidor que está em dificuldade aí num financiamento de carro ou num leasing, é ele saber que ele tem o direito a devolver o automóvel e não pagar mais nada aos bancos, né, às financeiras, né. E se pedir uma revisional, pode baixar essa prestação? Tá muito difícil conseguir baixar a prestação, né? O que dá é para rescindir o contrato e, como nós falamos ainda há pouco, devolver o automóvel no leasing, recuperar dinheiro, e no financiamento comum, a alienação fiduciária, ele recupera bem menos, né, os valores. Agora, para revisar está difícil, porque o STJ decidiu, né, que o que vale é a média do mercado cobrada no mercado. Para dizer que o juro é abusivo, ele teria que estar acima da média do mercado. Conversei aqui com o Dr. Aderbal Lacerda, que é advogado, que nos trouxe essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Doutor, muito obrigado e você tenha uma boa tarde. Eu que agradeço, e boa tarde a você, Jaime, e a todos os consumidores que nos assistem. E que você siga o seu dia bem informado e feliz da vida.